O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, celebramos neste domingo a festa da Ascensão do Senhor, que mais precisamente é celebrada há 40 dias após a ressurreição. Ou seja, deveria ter sido celebrada na última quinta-feira. Porém, é uma norma justa, não é? Que algumas festas passem para o domingo, para que uma maior parte do povo possa participar de uma celebração tão grande. Então, aqui no Brasil e em alguns outros países, a festa da Ascensão é celebrada no domingo seguinte. E é a festa que nos fala justamente disso: ascender, subir ao céu, né? Temos a festa da Ascensão do Senhor e temos a festa da Assunção de Maria. São duas subidas, mas com dois nomes diferentes. Por quê? Ascensão indica que o Senhor se elevou, Ele mesmo. Assunção vem da voz passiva, né? Ser assunta, ser elevada. Então Maria foi elevada por Deus ao céu. O Senhor, Ele mesmo, ascende ao céu, sobe, né? Lembre da palavra assessorista, né? Faz acender o elevador, né? Ele faz subir, né? Então, nós comemoramos esta data neste domingo. É interessante que ela é feita 40 dias após a ressurreição de Cristo. E pensar em Cristo é pensar em que não há nada acidental em nosso Senhor Jesus Cristo. De improviso, Ele ressuscita. Não, tudo tem o seu sentido, né? E também aqui, não é de improviso, que são 40 dias após. Basta recordar como 40 é uma tradição importante, não é? A quarentena, ficou famosa essa palavra, né? Porque 40 dias na Escritura sempre teve grande significado. Não só 40 dias, 40, né? 40 anos o povo de Israel vagou até a terra prometida. 40 dias, 40 noites, a arca de Noé vagou até chegar à terra novamente. 40 dias, 40 noites, caminhou o profeta Elias, depois de grande cansaço, de já querer, né? Ele já tinha brigado com todo mundo, até com espada, e Deus disse: não, um pouco mais. Vai até o Monte Horebe, onde ele tem uma manifestação de Deus, e prepara-se para passar a sua missão para outro profeta. 40 dias e 40 noites, também Jesus jejuou, se preparando para a sua missão, né? E assim podemos encontrar, né? 40 dias e 40 noites, também o povo de Nínive fez penitência, né? O profeta disse: mais 40 dias e Nínive será destruída.
mas a oração e a penitência daquele povo fez com que Nínive não fosse destruída. E aqui vemos, 40 dias após a ressurreição, Jesus se eleva ao céu, como que completando também a sua missão, né? Depois, 40 dias, Jesus esteve aparecendo para os discípulos, e agora uma aparição final. E ele se eleva, né? O que é narrado, seja nos Atos dos Apóstolos, seja no Evangelho de hoje, também testemunhado na segunda leitura, né, aos Efésios, quando São Paulo insiste nessa glória de Cristo. E é interessante ver como o autor dos Atos dos Apóstolos fala, no meu primeiro livro, então ele já escreveu um livro aqui. Esse livro está na Escritura? Está. Que livro é este? É o Evangelho de Lucas. É ele que está aqui narrando. No meu primeiro livro, ó Teófilo. Quem é Teófilo? Quem é esse sujeito formidável, né, que merece uma menção de São Lucas aqui no começo, né? Ó, está aqui, Atos 1,1:11, ou seja, do capítulo 1 ao 11, do primeiro, é o começozinho mesmo do Atos dos Apóstolos, né? Aqui é o começo do Evangelho e a conclusão do Evangelho de Marcos, né? Ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia que foi levado para o céu. Teófilo, né? Se nós contemplarmos o nome, Teo, Deus, filo, amigo, né? Filosofia, né? Filo, amigo, sofia, sabedoria. É o filósofo, é aquele que é o amigo da sabedoria. E aqui, Teófilo, Teo, Deus, filo, amigo. É o amigo de Deus, né? Às vezes botam o nome nas crianças tão esquisito, Sid Crei, umas coisas aberrantes. Um nome maravilhoso como esse, né? Teófilo. Se alguém tiver precisando de uma sugestão, estou dando aqui, ó. Teófilo, nome, né? Nesse Dia das Mães, né? Alguém está para ser mãe, tem que dar um nome bonito, ó, Teófilo. Amigo de Deus, né? Vale muito a pena. Então, já tratei de tudo. Até o dia que foi levado para o céu, depois de ter dado as instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, Jesus se eleva ao céu. A gente pode imaginar a nostalgia desses apóstolos vendo Jesus partir. Veja que ele já tinha indicado isso a Madalena. Não me segures, vou para o Pai. Madalena, quando viu Jesus, ficou contente, disse São Tomás de Aquino, né? Ele está aqui, poxa, vai ser igual a como era antes, ele vai pregar, vai estar conosco. Não. Ele vai estar conosco, como está conosco até hoje, mas de outro modo. Mas a gente pode imaginar a nostalgia daqueles discípulos vendo, né, Jesus ser elevado, né? E veja a mentalidade dos apóstolos ainda aqui. Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ainda estão com a cabeça no reino de Israel. Jesus, o meu reino não é deste mundo. Será que nós entendemos isso até hoje? Às vezes as nossas perspectivas são tão materialistas, né? Nós temos testemunhado a ferocidade que as pessoas têm pelo reino da terra. O homem que está aí na cabeça do Brasil chegou a dizer isso com todas as letras, né? Eu cheguei de Roma, uma das primeiras providências foi convalidar o curso de teologia no Mosteiro de São Bento. E a prova para essa convalidação era: o que você tem a dizer, tema da redação, a palavra do ex-presidente sobre o reino de Deus não é lá, o reino de Deus é aqui na terra. Materialismo. E veja os pobres apóstolos, é agora que vai restaurar o reino de Israel. O reino de Israel já está restaurado, é o reino de Deus, é a nova terra prometida, não é aqui na terra não. Jesus o diz várias vezes, quando estão prendendo ele, que São Pedro corta a orelha do servo Malco, ele disse: acaso, se eu quisesse, meu pai não me enviaria 12 legiões de anjos? Veja como é difícil ser cristão, né? Seguir a Cristo não é tomar a espada, não é dar golpe baixo, não é usar de qualquer meio. Isso é deles, isso é próprio dos inimigos de Deus. Os fins justificam os meios.
disse Maquiavel. Isso é anterior a ele, mas ficou consagrado com Maquiavel. Por isso ficou a palavra maquiavélico. Porque eu tenho um objetivo. Preciso roubar, preciso matar, preciso caluniar. Não tem problema. Eles pensam assim, nós não podemos. Porque vamos ser julgados. E nós sabemos o julgamento que nos espera, né? Grandes figuras, Maquiavel, Voltaire, né? Batem tanta palma para esse homem, né? Revolução Francesa, igualité, fraternité, liberté, guilhotina na cabeça. Guilhotina é inventada por um dos, se não me engano, é Robespierre, um dos membros da Revolução Francesa. Tudo mentira. A queda da Bastilha, não tinha preso político nenhum. Tinha 3, isso é dito, hein? Na queda da Bastilha, 200 anos da queda da Bastilha, tinha 3 malucos e um tarado sexual. Esses eram os presos políticos que tinham lá. Mentiram sempre como mentem hoje. E os inocentes vão para a cadeia. Como Cristo precisa ascender também em nossas vidas, né? Voltaire ensinou. Tem alguma coisa contra alguém? Procura a falha do teu inimigo. Aliás, estão fazendo isso, né? 6 horas da manhã estão procurando as falhas dos inimigos. Não achou? Mentir, que alguma coisa fica. Este é o mundo que enfrenta, este foi o mundo que Jesus veio para nos salvar e nos libertar disso tudo. E o grande risco que nós corremos é nos configurarmos a essa gente na luta contra eles. Então você vê o abacaxi que é seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus responde, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou. Veja que Jesus corta o assunto, né? E depois disso, foi elevado ao céu à vista deles, né? E uma nuvem encobriu de modo que eles não podem ver mais, mas continuam olhando, né? E aí aparecem 2 homens de branco, né? E dizem, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como que vieste partir. Ele é levado e vai voltar. O Jesus que veio como o pregador, o libertador, né? Não o libertador político, né? Como vimos aqui não é isso, mas o libertador do pecado, aquele que nos restaura a nossa amizade com Deus, virá agora como juiz. Ele que foi julgado injustamente pelos homens, julgará com muita justiça e queiramos com muita misericórdia aos homens. Não tiver misericórdia, não vai ser fácil, em quem poderá escapar, não é? E é interessante que o texto do Evangelho de São Marcos fala do assunto muito próximo, né? Mas tem algumas indicações importantes. É no texto de São Marcos que aparece a ordem de Jesus: ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem está falando isso aqui, minha gente, é Jesus da misericórdia. Quem crer e for batizado vai ser, quem não for, vai ser condenado. Presta atenção, hein? Andou em voga novamente, né? A ideia de que se o inferno existe, está vazio. Um dos teólogos do Concílio Vaticano II, von Balthasar, né? Disse essa asneira descomunal. Não está. Primeiro, não está vazio, que Jesus já falou que os capetas estão tudo lá. E as aparições de Nossa Senhora falam de pessoas caindo todos os dias no inferno. É preciso dizer essas coisas, porque senão as pessoas ficam brincando com a vida. Esfiar o Senhor. E como diz São Paulo, ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu ficar botando paninho quente. Não vai dar certo não. Não vou passar por isso não. Pode ter outras coisas para ele me cobrar, aí está certo. Mas essa não. E aí dá os sinais maravilhosos que essas pessoas têm, não é? E veja, os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava com a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Nosso Senhor agora está presente, acompanha, manda os sinais, né? É por essa ordem de Jesus, ide pelo mundo inteiro e anunciar a toda a criatura, que hoje também é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Vocês viram aí no folheto de vocês com esse tema da inteligência artificial.
que seja usada de um modo humano. O mundo vai crescendo numa técnica tremenda e o problema é esse. As pessoas têm uma técnica imensa nas mãos, mas nem sempre podem usar muito bem. Por exemplo, hoje a inteligência artificial consegue dialogar com as crianças. Quem tem filho, aba do seu olho, viu? O celular é um veículo perigosíssimo, né? Tem o testemunho de um homem aí que trabalha na comunicação, que a filha assustada, ele, o que foi, aí no celular, uma comunicação com a criança, você vai fazer assim, tal. Não, mas eu tenho que falar com meu pai, com minha mãe. Não, não precisa falar com seu pai, com sua mãe. A inteligência artificial não é uma pessoa, já dialoga. O celular na mão de uma criança é muito difícil. E falando em criança, já dá para falar um pouco do Dia das Mães, né? Com esse drama aí. A mãe hoje, a mãe que tem este dom de Deus de gerar, né, um filho no seu ventre, é capacitada para isso, né? A mulher tem tudo. Aliás, hoje devia ser o Dia Internacional da Mulher. Não precisava outro dia, não. Não precisava um dia feminista para falar da mulher, não. O Dia das Mães fala muito mais do que a mulher. A mulher é o ser humano capacitado para gerar uma vida, e não uma vida sensitiva apenas, uma vida intelectual, uma vida espiritual. A gente vê muitos aspectos da maternidade na natureza, né? Como a mãe, né? O animal, a leoa, a cadela, o que for, né? Ela tem esse instinto, muitas vezes protetor, né? O macho, muitas vezes, simplesmente desaparece, né? Um pouco parecido com alguns machos que andam por aí também, né? É curioso, né? Quando se animaliza, realmente se tornam assim, né? Mas a mãe é esta figura que sente, sofre, percebe, dotada por Deus de toda uma percepção diferente da do homem. A mulher normalmente percebe mais coisas, tem que ser, porque ela tem um filho. Ela tem que, como que antever o que está se passando, ela que percebe quando o filho não está bem, né? Então, é essa missão que é dada ao homem também, uma participação na criação e uma participação, né, através do amor do homem e da mulher, é gerada uma criança. Veja os nossos tempos. Querem isolar biologicamente a geração humana. Tantos erros neste campo, né? O filósofo Habermas, que é ateu, proclamou que a religião é necessária. Como é que pode, hein? Um ateu diz que a religião é necessária. Por quê? Porque diz que ninguém como a religião soube dar normas. E nós vivemos em sociedade. Não é possível não ter norma. E se escandalizou quando duas mulheres foram surdas, lésbicas, surdas, mudas, foram a uma clínica de inseminação artificial para ter uma filha surda, muda. Programar uma filha já com os defeitos, para formar essa comunidade fechada e programando já que ela também seja lésbica, né? Veja, o mundo tá... Então, o filósofo ateu se escandalizou. Ele é apontado como um dos 4 homens mais inteligentes do mundo, com mais 3. Entre esses 3, o falecido Papa Bento, né? Como os homens mais inteligentes do nosso tempo. Então você veja, a ciência está querendo desmembrar isso. É a crise da família. E para ter a crise da família, um alvo muito bom é a mulher. Porque causa uma desordem imensa. Por isso que a mulher precisa ter uma formação especial. A mulher tem que ser mulher. Não dá pé, né? Não pode ser outra coisa. Como o homem tem que ser homem. E isto é uma coisa tão grandiosa que a maternidade está presente em cada mulher. Independente dela chegar a gerar um filho ou não. É assim que também podemos ver a maternidade numa religiosa, que nunca é mãe, mas tem as características de mãe.
E essa maternidade, por exemplo, aqui no convento, se exerce quando elas rezam pelas pessoas, quando elas cuidam das pessoas espiritualmente. Também cuidam aqui na casa de outras religiosas doentes, idosas, né? Que do ponto de vista pragmático não serve para mais nada. Para a mãe, o filho nunca é inútil. Nunca pode ser jogado fora, né? Não pode. Né? A mãe sempre ama o seu filho. E se existir uma mãe que não faça isso, Deus o sabe e Deus pode penetrar nesse mistério, certamente algum problema muito grave. Então, meus irmãos, vamos rezar por nossas mães hoje, neste belo dia da ascensão do Senhor. Que elas nos ajudem a seguir Cristo nessa ascensão, nos ajudem a subir, né? A mãe sempre quer que seu filho suba, não só financeiramente, não, mas espiritualmente, psicologicamente, humanamente. Então, que elas nos ajudem a subir. Que as jovens sejam preparadas também humanamente para serem mães. Por isso, a mulher tem um papel tão importante na família, né? Que elas se preparem para ser mães. E que nossas mães, que já não estão entre nós, né, possam ser recompensadas por Deus também na eternidade. Enfim, pensamos por todas as mães e agradeçamos a Deus este dom que Ele colocou na humanidade, que esta união do homem e da mulher pode gerar uma nova vida no seio de uma mulher. Essa maternidade que é tão intensa biológica e afetivamente, possa crescer sempre mais e que o mundo compreenda o papel da mulher de um modo muito mais profundo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.